Olá pessoal, tudo bom? Neste vídeo nós vamos fazer a introdução à nossa disciplina de Matemática 6 para o semestre letivo 2022-2. Então nesse segundo semestre você vai estar realizando a Matemática 6 comigo, professor Paulo Amaro, e nesse vídeo eu vou fazer aqui a introdução sobre algumas ferramentas que vamos trabalhar, qual vai ser o conteúdo trabalhado durante o semestre, metodologia de avaliação e tudo mais. É muito importante que você tenha assistido um outro vídeo, que está também disponível para você lá nos links, que é o Como Estudar Matemática nas Disciplinas do Professor Paulo Amaro. Lá, especialmente sobre esses pontos aqui, as ferramentas e plataformas, eu sou bem mais detalhista e lá você vai ver como será a sua rotina de estudos durante esse semestre. É essencial que você procure seguir uma rotina adequada de estudos, ok? Bom, as plataformas SIGA, Moodle, você já conhece, nós usamos no semestre passado no Matemática 5, né? YouTube, formulário do Google e o WhatsApp. Então, como vocês já estão na Matemática 6, vocês já conhecem bem essas plataformas, nós já trabalhamos isso aí na Matemática 5 no semestre anterior, ou na Matemática 6 para quem está fazendo a pendência, né? Não preciso me alongar muito aqui, mas assista aquele vídeo que eu deixei lá do Como Estudar Matemática. Lá tem dicas valiosas sobre a sua rotina de estudos para que você consiga desempenhar de maneira com sucesso a disciplina de Matemática 6 nesse semestre. Tá bom? Então vamos lá. Quais são os conteúdos que nós vamos trabalhar? Os conteúdos da Matemática 6 eles são divididos em dois grandes blocos. Esse primeiro bloco é o bloco da análise combinatória e probabilidade. Então a gente vai começar a trabalhar princípios fundamentais de contagem, permutações, arranjos, combinações. Depois a gente entra em binômio de Newton e coeficiente binomial, que é muito importante. Aí entra em probabilidade, probabilidade condicional e problemas com probabilidades. Este conteúdo aqui é um conteúdo que, se você não praticar a exaustão, o próximo exercício sempre pode te surpreender. Quando eu falo praticar a exaustão, eu estou falando de praticar muito, mas muito mesmo. Por isso, nesse conteúdo aqui, além dos exercícios de aula e os exercícios das listas de exercícios que a gente vai fazer, eu vou disponibilizar ainda materiais extra. Um desses materiais, só sobre análise combinatória, ele tem 120 questões. O outro material, só sobre probabilidade, tem mais 70 questões. Ah, não vou fazer. A chance de você ser surpreendido na hora da prova é grande. Quanto mais exercício você fizer, menor a chance de ter uma surpresa, de vir um exercício diferente. Porque exercícios de análise combinatória são sutis as diferenças, mas às vezes essa diferença sutil, esse detalhezinho, ele muda completamente o entendimento da questão e a resolução da questão. Tá? Então é muito importante praticar muito. Bom, todo esse conteúdo vai gerar aqui a nossa primeira prova, primeira avaliação. E aí muda completamente o assunto. A gente vai trabalhar o estudo de polinômios e equações polinomiais. Introdução aos polinômios, operações, isso é coisa que é bastante aí revisão do ensino até fundamental, né, que a gente estuda lá monômio, binômio, essas coisas lá no ensino fundamental. Teorema do resto, método prático de divisão de polinômios por Briot-Ruffini, equações polinomiais, multiplicidade de raízes, raízes complexas e as relações de Girard. Isso aqui é um assunto bastante denso, bastante algébrico, muitas expressões algébricas, muita fatoração, vai usar produtos notáveis, precisa estar muito atento nisso aqui, vai usar números complexos, que é assunto lá do módulo 4, vai precisar aqui, tá? E tem que saber, tem que saber. E isso aqui então vai gerar a nossa segunda prova. E nesse semestre, diferente do que eu trabalho em semestres anteriores, eu vou fazer só 2 provas. Pessoal, muita atenção com isso. Somente 2 provas no semestre. Ah, professor, se eu for mal nessa, depois eu recupero. Talvez não dê. Tem que ficar esperto. Não dá para dar uma bobeada. Ok? Bom, material didático para as minhas disciplinas, como sempre foi aí, vocês já estão acostumados comigo. Caderno, lápis, borracha, caneta. Não precisa de livro didático,
todo o material que vocês precisarem vai estar nos slides, lá no material de apoio que eu vou disponibilizar via Moodle. Calculadora científica, não preciso nem falar disso, né, pessoal? Vamos usar muito calculadora científica. Nos exercícios de análise combinatória é muito comum aparecerem números grandes, das casas de milhares, milhões, e tem que saber usar a científica para achar esses valores. No estudo de probabilidades vai aparecer muito número decimal, muito arredondamento, muita simplificação de fração. Então tem que estar com a científica na mão porque ela vai ser uma baita de uma ferramenta para a gente. Tá? No estudo de polinômios a gente pode usar de repente algum software, o GeoGebra, por exemplo, ele é interessante para enxergar os polinômios no plano, tá? Então fica bem legal de trabalhar também. E o celular como uma ferramenta de auxílio, especialmente por causa das nossas plataformas digitais. Então, interessante estar sempre com o celular aí à disposição, se possível, né? A gente não vai usar durante o desenvolvimento da aula, mas ao final da aula, pode sobrar um tempinho, e você pode usar ele como ferramenta, tá? Minha avaliação segue o mesmo padrão de anteriormente. Então teremos duas provas, como eu mostrei para vocês, as provas presenciais no horário da aula, mas a recuperação, pessoal, eu quero que vocês atentem isso aqui. Eu posso marcar um horário paralelo ou fazer via Moodle, tá? É muito possível que eu marque um horário paralelo. Ah, professor, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o quê. Amigo, não fica para fazer recuperação. Se você estudar, você não precisa da recuperação. A recuperação ela não é obrigatória. Ela só é para aqueles que precisam melhorar a nota, né? Ah, mas eu quero fazer para melhorar minha nota. Beleza. É dentro dos horários que eu passar e dos métodos que eu passar a recuperação. E eu tenho essa prerrogativa de poder ajustar esses horários, até porque no nosso semestre vamos ter 19 encontros para uma disciplina de 20, que era para ter 20 semanas, então já temos um encontro a menos, vamos ter que ter um sábado letivo para compensar isso. Não é o mais apertado, eu tenho outras disciplinas que têm menos encontros ainda, mas a gente tem que estar atento, pode ser então que eu precise fazer esse ajuste aí. Tá? A minha prova continua valendo 10, com a bonificação da lista ainda, e a recuperação valendo 8 pontos apenas, ok? Já expliquei isso várias vezes para vocês, mas vou reforçar aqui. Eu entendo que o aluno nota 9, nota 10 é um aluno excelente e para mim o aluno excelente não precisa da recuperação. Tá? Então, por isso eu trabalho desta forma. Listas de exercício, da mesma forma que a gente fez no semestre anterior, usando formulários do Google, tem que usar o login institucional, o link para elas vai estar lá dentro do Moodle, então você sempre vai acessar lá pelo Moodle, clicar no link e vai cair na lista. O prazo até a data da prova continua valendo 20% de bonificação em cima da nota da prova. Né? Só para lembrar aí a composição de nota, como vocês já foram meus alunos antes, vocês conhecem, mas vamos relembrar aqui, né? Vocês vão receber a prova, a nota escrita na prova e o bônus de lista vai pelo grupo do WhatsApp. Tá? Então tirou lá 4,2 na primeira prova, mas tem 13% de bonificação de lista, então 4,2 vezes 1,13 vai dar de 4,704, passou da primeira casa, arredondo para cima, 4,8. Não é uma boa nota, né? Não é uma boa nota, precisa fazer recuperação. Vou fazer recuperação, mas não estudou direito, não adianta. Lembrando que na recuperação não cabe a bonificação das listas, e na recuperação fica daí a nota maior. Tá? Então tirei já 7,5 e tenho 13% de bonificação de lista. 7,5 vezes 1,13 vai dar 8,475, vai virar 8,5. Já não faz sentido fazer recuperação. Pode fazer. Quero vir fazer. Venha, pode fazer, eu vou corrigir. Só que a sua nota vai ser no máximo 8. E vai prevalecer a maior, que era o 8,5. Tá bom? Então, sempre atento a isso daí. No final do semestre, como eu falei, nós temos duas provas. Eu vou pegar aqui a maior nota, né, o máximo entre a prova 1 e a REC 1, o máximo entre a prova 2 e a REC 2, somar e dividir por 2. Tá? Então imagina aqui nesse caso, né, tirou 4,8 na prova 1, não estudou direito para a REC, tirou 4,5, joga fora o 4,5 e fica com 4,8. Aí lá no final do semestre tirou um 6,9 na prova 2 e falou, estou contente com 6,9, acho que dá para passar, não vou nem fazer a REC 2. Tudo bem, eu vou fazer a média. Vou somar 4,8 com 6,9,
Soma, divide por 2, isso deu 5,85. Mas no siga A, vocês sabem que eu tenho que colocar um número inteiro ajustado. Eu vou ajustar isso aqui para 6 ou para 5. Não é automático. E eu faço esse ajuste através do seu comportamento, ok? O comportamento do aluno, que não é um comportamento só de conversa, mas também é. Também é conversa, também é questão do aluno que fica virado para trás durante a aula, que fica viajando, não presta atenção. Mas principalmente, quero saber se você participa ou não da aula. Se você faz ou não faz exercício, se você assiste os vídeos, se você traz dúvidas, se você procura atendimento paralelo, se você fez as listas, se você responde quando o professor pergunta. Esse é o comportamento que eu avalio. Se você responder sim para esse tudo, é lógico que 5,8 vai virar 6. Até o 5,4 poderia virar 6 nesse caso. Agora, se a tua resposta for não, de repente o teu 5,8 pode sim virar um 5, tá ok? Esse ajuste final ele é feito conforme a minha avaliação subjetiva dos alunos. Beleza? E lembrando que o conceito final para aprovação tem que ser maior ou igual a 6, senão tem que fazer de novo a disciplina. Tá bom? Bom, nosso horário de aula é às quintas-feiras, na turma de eletroeletrônica das 7h45 às 9h35, na turma da mecânica das 3h40 às 5h30, as duas últimas da tarde. Quinta-feira é o dia que a gente mais tem aí nesse próximo semestre encontros, são 19 encontros. Na verdade, vai ter aí semana que pode ter conselho de classe, pode ter semana que vai ter aí a Semana da Cultura Geral, que eu sei que vai cair numa quinta-feira. Então veja, desses 19 encontros, talvez a gente não tenha 19 aulas presenciais, entendeu? Por isso que eu trabalho com essa questão das aulas online através do YouTube, de agilizar o conteúdo ali, e também das recuperações em horário de atendimento paralelo ou via Moodle. Além dos 19 encontros, eu vou acrescentar aqui um sábado letivo, para a gente completar as 40 horas que precisa ter na disciplina, mas não vai ter aula no sábado, né? Vai ser contabilizado esse tempo que vocês vão dedicar aí para os vídeos, para as listas de exercício, para os demais materiais, tá bom? Meus atendimentos paralelos, eu vou ter horário disponível na terça-feira, no terceiro horário da manhã, que é das 9h55 às 10h50, e também na terça-feira no primeiro horário da noite, das 6h30 às 7h25. Tá? Ah, professor, mas eu não consigo vir de noite, eu estudo de manhã, não consigo vir de noite, só consigo vir à tarde. Fala comigo. E como que você vai falar comigo? Especialmente pelo grupo do WhatsApp. Manda uma mensagem no grupo, professor, tem como me atender de tarde? De repente na própria quinta-feira à tarde, numa quarta-feira à tarde, são tardes que eu estou aqui normalmente, eu consigo te atender. A gente ajusta esse horário. Se eu estiver disponível, com certeza eu vou estar à disposição aí para atendê-los. Beleza? Lembre-se, o seu sucesso nessa disciplina depende muito da sua dedicação. Vai ser diretamente proporcional à dedicação, a não acumular semanas de estudo. Conteúdo da primeira semana estudado na primeira semana, conteúdo da segunda na segunda, conteúdo da terceira na terceira. Se você deixar acumular esses conteúdos para estudar tudo na véspera da prova, não vai dar certo. Vai se arrebentar, vai se estrupiar lá no final. Tá? É só conversar com os alunos que estão fazendo pendência na disciplina, pergunte para eles se eles estudavam toda semana direitinho, você vai ver que a prática do aluno que reprova normalmente é o aluno que não estudou todas as semanas direitinho, que não levou a sério os estudos semana após semana, fazendo todas as listas, ok? Se você tiver um bom comportamento, um bom desenvolvimento, uma boa rotina de estudos, a chance de sucesso é muito grande. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula.